tá? Que tem características também da população, tem características também que são físicas, certo? Então, eu fiz um... Oi, João, bom dia. João chegou agora. João, dá uma olhadinha, ó. Vou copiar de novo ali no chat para vocês que estão chegando agora, tá? Os capítulos da prova final são esses, 10, 13, 17 e 20, tá? Eu tenho certeza que vocês, prestando atenção na aula de hoje, prestando atenção na aula de sexta-feira, tá? E lendo esses capítulos, fazendo o questionário que eu vou encaminhar para vocês, que a gente vai começar hoje, certo? Vocês vão dar conta desse conteúdo, certo? E vocês vão conseguir fazer uma boa prova, tá? Então, João Gabriel, a gente está na página 122, que é a página do capítulo 10. Beleza? Tá. Eu estava falando que nessa prova vão cair características das regiões do Brasil, 4 regiões do Brasil, tá? Enfim, segundo o IBGE, né, o Brasil ele é dividido pela região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Essas são as 5 regiões que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divide o Brasil, tá? E quando a gente fala de uma região, tá? A gente fala de características que são similares, características que são parecidas, tá? Numa mesma área geográfica, tá? Por isso que recebe o nome de região, beleza? Então, quando a gente fala das atividades econômicas da região Nordeste, tá? O que é importante a gente saber, tá? E, primeiro, né, ela se desenvolveu de modo mais tarde do que outras regiões do Brasil, tá? E foram precisos investimentos, tá? E fatores, incentivos, no caso, né, que favoreceram, então, essa atividade econômica, tá? Com essa questão, eu já lanço aqui no chat uma das primeiras perguntas que compõem o nosso questionário para a prova, tá? Quais são os investimentos e os fatores que contribuíram para o desenvolvimento econômico da região Nordeste? Essa questão pode estar na prova, gente, tá? Então, vocês observem, ali na página 122 mesmo, tá? Se vocês começarem a ler o primeiro parágrafo, tá? Juntamente aos 3 pontos, vocês vão conseguir responder essa questão, tá? Alguém que está em recuperação aqui quer responder? Que tipo de investimento que a gente precisa para um negócio, né, para uma economia dar certo? Um negócio que eu quis me referir a um negócio, um negócio capitalista, né, um negócio econômico. Se hoje, no isolamento, né, eu compro um livro numa livraria aqui pela internet, o que é preciso eu ter bem desenvolvido para que esse livro chegue até mim? Ninguém sabe responder ou ninguém quer responder? Opa, eu compro um livro, né, numa livraria, vamos supor, de São Paulo, tá? Esse livro vai chegar para mim, já que eu tenho pressa, né, por um aeroporto, por um avião, tá? Então, eu preciso, né, de aviões, de aeroportos, né, para que esse livro chegue até mim, tá? Então, o aeroporto é um investimento, é uma infraestrutura necessária para eu comprar um livro, tá? Na região Nordeste, foi muito importante a construção de aeroportos, por exemplo.
Apenas aeroportos? Não. Dá uma olhada ali, ó. Houve um investimento em portos, tá? Houve um investimento em indústrias, tá? Então, a gente já sabe que a economia do Nordeste também tem indústria. Teve mais algum investimento? Sim, teve investimento em agricultura, certo? Mais algum investimento? Sim, em turismo, em várias atividades terciárias, como, por exemplo, né, quando a gente fala do terceiro setor da economia, a gente está falando da oferta de serviços. Eu, professora Roberta, tá, junto com a Escola Engenho, a gente oferta um serviço para vocês, o serviço de educação, certo? Então, esse serviço de educação, ele faz parte do terceiro setor, né? E foi importante lá na região Nordeste, foi importante construir escolas, por exemplo, construir clínicas odontológicas, clínicas médicas, sim, foi importante, tá? Então, esses são alguns tipos de investimentos importantes, tá? Tiveram mais alguns fatores que fizeram com que a economia da região Nordeste se desenvolveram? Tiveram, tá? Incentivos fiscais, por exemplo, tá? O que é incentivo fiscal, prof? Eu tenho dúvida nisso, tá? Quando a gente fala de incentivo fiscal, você tem o apoio do governo, seja do município, do estado ou do Brasil, certo? Para que você pague menos tributos, menos impostos, certo? Os pais de vocês pagam impostos para muitas coisas. Um deles, né, só para trazer um exemplo aqui de Florianópolis, né, é o IPTU, né? O IPTU que o pai de vocês pagam, tá? Ele dá direito, por exemplo, à coleta de lixo. Poxa, a coleta de lixo é um investimento importante? Sim, é muito importante a gente ter coleta de lixo, né? Dá direito também o pagamento desse imposto de todos os cidadãos florianopolitanos à energia, à iluminação pública, aos postes que a gente tem aqui na Pequeno Príncipe, por exemplo, e em toda a cidade, tá? Então, esses incentivos fiscais, eles estão relacionados com impostos, né? Com diminuir o valor desses impostos para essas pessoas que estão indo para a região Nordeste, investir na economia da região Nordeste, tá? E daí? Mais? Que outros fatores? O aumento na produção de energia, tá? Caramba, ter energia elétrica é importante? Com certeza é, gente. A gente sabe o sufoco que é ficar sem energia elétrica, né? Primeira coisa que acaba é a bateria do celular e a gente não consegue mais nos comunicar, por exemplo, né? Nos comunicarmos. Segunda coisa que acaba, a internet e o Wi-Fi da nossa casa, né? Então, ter energia elétrica é fundamental. A gente rapidamente discutiu na aula, quando a gente estava falando da região norte, por exemplo, do apagão, né, no estado do Amapá, né, que sufoco que todas aquelas famílias passaram porque não tinham energia elétrica, tá? Que mais? Modernização no sistema de transporte, tá? O que é modernização no sistema de transporte? O sistema de transporte ele é composto por vários tipos, vários meios de transporte, né? Caminhões, aviões, barcos, certo? Se você tem um investimento num sistema de transporte, uma modernização, você torna eles com uma melhor qualidade. Se você tem uma melhor qualidade, você tem um serviço melhor oferecido, tá? Na economia. Outro fator importante, a média de salário na região Nordeste, ela é mais baixa se comparada com a média de salário de outras regiões do Brasil, tá? Na ocasião dessa aula, só para tentar relembrar, né, eu estava falando, inclusive, do valor da hora-aula do professor, né, quanto que um professor ganha em cada estado brasileiro, isso varia, tá? E lá, de modo geral, certo? A média de salário, ela é mais baixa, tá? Então, são todos esses fatores. Cair essa questão na prova, é muito importante vocês acrescentarem todas essas respostas que estão aqui na página 122, beleza? Alguma dúvida? Posso passar para outra questão?
Pode. Pode, massa, Henrique. O que mais que é importante a gente saber, então, da região Nordeste, tá? Onde que estão localizadas as indústrias? Onde que estão localizadas as indústrias? Na verdade, a Tem um questão... mapa ali, né? Oi? Tem um mapa ali na página 123. O que fala esse mapa? Das principais indústrias. Onde elas estão? Fortaleza, Recife e Salvador. Mas são em 3 cidades apenas? No mapa mostra 3. Não, aí os principais, né? Tem outros. Principais centros industriais. Mas olha só, Henrique, o que é a mancha vermelha nesse mapa? O que representa? Dá uma olhada ali na legenda. Região metropolitana. Então não é apenas, tá, a cidade de Fortaleza, no Ceará, não é apenas a cidade de Recife, em Pernambuco, nem apenas a cidade de Salvador, na Bahia, é a região metropolitana. Uma região metropolitana, ela envolve outras cidades, tá, que normalmente elas se conurbam, tá? Normalmente elas oferecem, né, quase que as mesmas atividades econômicas, elas têm quase que o mesmo desenvolvimento, certo? E daí, consequentemente, elas parecem que são uma coisa só, estão todas unidas, tá? É como se elas fossem contínuas, áreas contínuas, tá? Uma região metropolitana, então, ela é composta por mais de uma cidade, tá? Para trazer um exemplo local nosso, mais uma vez, a região metropolitana de Florianópolis, ela abrange São José, Palhoça, Biguaçu, beleza? Então, quando a gente fala de indústria, lá na região Nordeste, a gente fala dessas 3 regiões metropolitanas, que o Henrique falou aí pra gente. Fortaleza, no Ceará, Recife, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia. Beleza? Aí, dá uma espiada ali na página 107. Não vai cair isso na prova, mas se liga. Quando a gente falou na página 107 sobre a distribuição da população na região Nordeste, tá? A maior parte da população dessa região todinha, ela está concentrada nessas 3 áreas, tá? Na página 107, no primeiro parágrafo. O número de habitantes de Fortaleza, tá? É muito alto, são quase mais de 4 milhões de pessoas. O número de habitantes de Salvador é de quase 4 milhões, 3.900, certo? E o número de habitantes de Recife é de quase 4 milhões também, 3.940 pessoas, certo? Então, para a gente fazer, né, uma relação nessas regiões aí que são mais desenvolvidas industrialmente, são justamente as regiões também onde tem maior quantidade de pessoas, maior habitantes, ok? Só para fazer uma relação do que a gente já tinha estudado, certo? Então, essa é uma informação mais de localização. Qual é a vantagem? Veja se você sabe me responder isso, Davi, o Yuri, o João, que estão aí quietinhos, tá? A Fabi também pode. Qual é a vantagem, tá, na localização dessas 3 regiões metropolitanas? Se a gente pensar só em transporte, elas estão localizadas onde? No sertão ou no litoral? Isso mesmo, no litoral. Está localizado no litoral, tá? Já tem uma vantagem de transporte que são os portos, ok? Se você está no litoral, você consegue construir um porto, tá? Você como um empresário, né, de uma indústria, por exemplo, ou até mesmo da agropecuária, certo? Constrói um porto
e, consequentemente, consegue escoar sua mercadoria, tá? E essa mercadoria pode ser um carro ou pode ser grão de soja, por exemplo, tá? Para o mundo todo, tá? O transporte de cargas pelo mar, ele é muito mais barato do que por terra, certo? Então, até mesmo para transporte de mercadorias dentro do Brasil, tá? Se a gente pegar, por exemplo, Fortaleza, Florianópolis, tá? É muito mais fácil, muito mais barato fazer pela via marítima do que de caminhão pela rodovia, ok? Então, estar no litoral tem essa vantagem de distribuir, né, de escoar as mercadorias por transporte marítimo, ok? Se estivesse no interior, o que precisaria? Talvez de um curso de rio, né? Utilizar as hidrovias para daí se chegar no litoral, ok? Ou utilizar caminhões, né? Para transportar até o litoral e, consequentemente, ser escoado, tá? Ou se forem peças muito delicadas, certo? Aí seria já um transporte por avião. Pequenas, né? Peças pequenas, delicadas, como um computador, por exemplo. Tá? É muito comum o escoamento do computador ser por avião, por exemplo. Tá? Tá. Terceira questão. Tá. Características do sertão. Quais as características do sertão irrigado? Características do sertão irrigado. A gente viu, né, que a região Nordeste ela é dividida em sub-regiões, né? A zona da mata, certo? O sertão nordestino, né? O agreste e o meio norte, tá? Quando a gente fala do sertão nordestino, tá? A gente sabe que parte dele não é irrigado, não tem água, não chove muito, certo? Mas parte dele é irrigado, parte dele consegue se desenvolver economicamente, porque é irrigado. Então, quais são as características desse sertão irrigado? Tá? Eles têm rios que são perenes, rios que são permanentes. Lembra que perene, tá? E permanente são sinônimos, é a mesma coisa. Então, tem rios perenes ou permanentes, tem açudes ou tem poços. Tá, prof, mas o que tem a ver, né, a água ser irrigado com economia? Tudo a ver, né? Porque eles conseguem, por exemplo, plantar. O que eles plantam lá? Eles conseguem, por exemplo, também, né, dar água, a dessedentação, né, matar a sede dos animais. Eles podem criar também, certo? Então, o que a gente vai encontrar? Né? Latifúndios, grandes áreas de terras, certo? Próximo desses rios perenes ou permanentes, desses poços ou açudes, tá? Isso no sertão irrigado. E o que esses latifúndios eles vão cultivar, né? Primeiro que eles vão cultivar durante o ano todo, porque se o rio é perene, se o rio não seca numa estação, tá? Numa estação seca, se ele não seca um rio, você consegue estar sempre produzindo, tá? Gasta-se muita água para matar a sede dos animais, né? Para quem cria animais, tá? Porque são várias cabeças de gado, por exemplo, né? Gasta-se muita água para molhar o cultivo de algodão, por exemplo, ou o cultivo de soja, para a agricultura, tá? Isso é a importância da água, tá? E por isso que faz a diferença, então, esse sertão ser irrigado e daí ter um desenvolvimento econômico maior do que o sertão seco, o sertão que não tem um rio que é permanente, tá? Então, vamos lá. As características, né? Rios perenes, próximos, né? Ou açudes ou poços, ok? A presença de latifúndios, certo? E o cultivo da terra durante o ano todo. O que eles cultivam? O que eu quero saber mais sobre isso, né? Eles cultivam o algodão, certo? É um dos exemplos de cultivos deles, tá? Que é bastante importante. E
Aqui no livro não vai falar, eu não vou cobrar de vocês, então, nessa parte. Ah, não, peraí, ó. Tô na página 125, tá, gente? Só para localizar vocês. Vai falar do algodão, tá? Que daí vai abastecer a indústria têxtil. Indústria têxtil ali mesmo do Nordeste, de Fortaleza e do Recife. Cultivo de frutas, certo? A gente perceber no supermercado, vários melões que a gente consome aqui, vem de lá, tá? Vários cocos, né? Coco verde que a gente come na praia, também vem de lá. Até o coco seco também. Vem até com uma etiquetinha, a gente consegue saber de que estado veio da região Nordeste, tá? Que mais? Além de frutas, além de algodão, os grãos, como, por exemplo, a soja, tá? Então, é outra característica, o cultivo, né, de grãos, de algodão e de frutas no sertão irrigado do Nordeste brasileiro, certo? Para onde é que vão esses grãos? Muitas vezes para a China, tá? O Brasil, ele exporta muitos grãos como a soja, né, para a China, por exemplo. Tá? Então, essas são características que a gente pode destacar, né, que estão aqui na página 125, tá? Características, então, do sertão irrigado. Vocês identificaram aí no livro, gente? Porque eu não estou escrevendo aqui no chat para a gente ter mais tempo para ver mais detalhes. Tá? Mas, por favor, me interrompam se quiserem falar no microfone ou escrevam ali no chat que eu respondo. Tá? Beleza? Tudo bem? Até aí? É importante a gente saber também dessa página, né? Aquele último parágrafo ali do ladinho do mapa, né? Que a construção da hidrovia do Rio Tocantins impulsionou o movimento de expansão da soja em direção ao interior da região Nordeste, tá? Ou seja, várias fronteiras agrícolas foram sendo criadas, né? E vejam, a gente falou sobre isso durante o ano, né? Se você tem o cultivo, né? Se você tem a abertura de fronteiras agrícolas, consequentemente, o que acontece com a vegetação nativa? A vegetação de cerrado, de caatinga, de floresta atlântica, de mata atlântica ou de floresta amazônica. Elas ficam lá bonitinhas e eles cultivam os grãos junto com as florestas, com as espécies nativas? Não, né? A vegetação nativa ela é suprimida, ela é cortada, ela é queimada, tá? Lembrem disso, que é uma das consequências das atividades econômicas, ok? E daí reparem que no mapa mostra justamente o interior da Bahia, né, com as bolinhas, né, que representam o quê? A produção em toneladas, ok? Eu estou aqui no mapa da página 125 ainda. O interior do Piauí e o interior do Maranhão, tá? E teve, então, área de plantio de soja, né? Expansão agrícola, ok? Beleza? Ali no mapa é do ano de 2013, né? Isso esse ano a gente pode considerar que está bem, bem maior, tá? E um detalhe que é muito importante a gente saber, né? Essa região aqui é uma região com muitas aldeias indígenas, tá? Então, povos indígenas, povos quilombolas, né? Que não trabalham com isso, que não cultivam soja, tá? Que não faz parte da cultura deles, eles, consequentemente, são prejudicados também, tá? Beleza. Para finalizar esse capítulo 10, tá? Eu quero saber do turismo. Que tipo de turismo? Tô lá na página 128, tá? Que tipo de turismo que a gente tem no Nordeste brasileiro? Caramba, vocês conseguiram fazer pesquisas variadas, né, sobre as riquezas culturais do Nordeste, né? A gente sabe que a cultura africana das pessoas que foram escravizadas, né, e que viveram aqui, ela é riquíssima, né? Teve gente que pesquisou sobre o acarajé,
certo? Teve gente que pesquisou sobre as danças, né, como o maracatu, ou como o samba, ou como a capoeira, né? Teve gente que pesquisou sobre o frevo, enfim, uma quantidade de aspectos culturais que são muito ricos no Nordeste, né? Então, a gente tem muitos músicos, muitos tipos de dança, né, que atraem muitos turistas, tá? Então, o turismo, né, o turista, né, que procura a região Nordeste, normalmente procura esse tipo de cultura, tá? Procura uma culinária que é diferente, certo? Procura o contato com museus, o contato com parques naturais, né? O contato com praias no Nordeste, né? Que a gente fala que é o turismo de sol e mar, que é o mesmo turismo que a gente tem aqui em Florianópolis, tá? Mas é um turismo que é muito procurado, tá? Não só por brasileiros. Repara que naquele gráfico de barras da página 128, a barra amarela, ela é a maior de todas. O que isso quer dizer? Que a barra amarela, no caso, que representa o Nordeste, né? Que é a região que mais fatura, que mais ganha economicamente, tá? Com o turismo no Brasil, certo? Então, muitos brasileiros visitam a região Nordeste e muitas pessoas de outros países também procuram a região Nordeste, tá? A vantagem, por exemplo, para estadunidenses, canadenses e europeus é a distância, né? É muito mais perto você visitar o Nordeste brasileiro do que visitar o Rio de Janeiro ou visitar Florianópolis, por exemplo, né? Para quem vem do hemisfério norte do Brasil, tá? E daí, olha que interessante, né? Se você tem o turismo bem desenvolvido, quem aqui conhece alguém que trabalha com turismo? O que as pessoas que trabalham com turismo têm que fazer? Trabalham com o quê? Em qualquer lugar do mundo, que vai valer para a região Nordeste também. O que as pessoas fazem? Vocês conhecem alguém que trabalha com turismo? Não. Não conhece, Henrique? Aqui na praia. Sabem sim, estão Vou com perguntar de vergonha. novo, prof, cravou na pergunta. Travou na pergunta? O que fazem as pessoas que trabalham com turismo? Quais são as atividades que elas desenvolvem, né? Vamos imaginar que a gente está ali na praia do Campeche. Tem pessoas trabalhando com o turismo ali? Tem pessoas que só trabalham no verão ali no Campeche? Tem, né? Vocês não conhecem os barqueiros que fazem a travessia até a ilha do Campeche? Opa, então os barqueiros que oferecem passeios, eles trabalham com turismo, ok? Existe barqueiro só aqui no Campeche para atravessar ali? Não, existe barqueiro no mundo todo. Existem pessoas que ofertam passeios no mundo todo. Então, oferta de passeio, né, pode ser para fazer uma caminhada, né, pode ser de barco, enfim. O que mais que a gente tem aqui no Campeche mesmo e que lota no verão? Hotéis, né? Então, hotéis lotam, consequentemente, os hotéis precisam contratar o quê? Né? Pessoas que limpam os quartos, né? Então, quem trabalha com turismo, né, consequentemente, vai ser empregado por um hotel, né? Ou vai precisar também de um cozinheiro, vai precisar também de um garçom para atender nos restaurantes, tá? O que mais? Pode trabalhar alugando carro, alugando casa. Aposto que aqui no Campeche vocês conhecem alguém que aluga casa, aluga um quarto, né, para o verão, para o turismo, ok? Então, essas são atividades que são muito importantes para o turismo, né? E essas são atividades que são econômicas, as pessoas ganham dinheiro fazendo isso, ok? Beleza? Isso existe também na região Nordeste, é isso que eu estou querendo pontuar. Todos esses fatores econômicos, então, da região Nordeste do Brasil,
tá? Beleza? Falamos um pouquinho da indústria, ok? Falamos um pouquinho do sertão irrigado, né? Que está bastante relacionado com a agricultura, ok? Falamos um pouquinho do turismo, certo? E todas essas atividades econômicas, elas foram desenvolvidas, tá? Pelos investimentos e pelos fatores que estão ali na página 122, ok? Assim a gente finaliza esse capítulo. Vamos para outro capítulo, tá? Capítulo 13. Tá? O capítulo 13 a gente sai da região Nordeste e a gente vai para a região Sudeste. Caramba, a região Sudeste, ela é muito importante economicamente para o Brasil, ok? Vocês sabem me dizer qual foi a atividade econômica mais importante da região Sudeste na história? Será que foi o Brasil? Será que foi o ouro? O Brasil? Não, o pau-brasil foi muito importante na região Nordeste. Agora, na região Sudeste, a gente tem uma característica mais importante. Isso, café. Tá? Lembra que eu fiz até a brincadeira, pedi para vocês visitarem o Museu do Café lá em Santos, né? A gente fez até um trabalho sobre as mulheres que separavam os grãos dos cafés e como essas mulheres não eram bem remuneradas e sofriam preconceito, né? Lembram disso? Ou seja, o café ele está diretamente relacionado com a economia da região Sudeste, tá? E olha só, por que que dava café lá, galera? Porque tinha uma terra boa, tá? Porque a região Sudeste, principalmente São Paulo, a cidade de São Paulo, que hoje é uma grande cidade, uma mega cidade com mais de 10 milhões de habitantes, tá? Ela recebeu muitos imigrantes italianos. Lembra que eu pedi para vocês visitarem o Museu do Imigrante? Então, os imigrantes italianos, principalmente, né, que vieram então para São Paulo, eles puderam plantar o café na terra roxa, numa terra que é muito fértil, que era muito fértil. E daí, esse café, ele bombou para o mundo inteiro, gente. O Brasil, ele exportava café na década de 20 para o mundo inteiro. Até que teve, e as pessoas, né, os barões do café, certo? Eles enriqueceram muito. Eles construíram ferrovias, né, para transportar mais rápido, uma maior quantidade. Eles construíram portos, como o Porto de Santos, ok? E eles ainda tinham muito dinheiro guardado. Consequentemente, quando teve a queda da Bolsa de Valores, né, quando teve problema para exportar café, galera, esses barões do café, eles investiram todo esse dinheiro em indústria. E daí, na região Sudeste, especificamente na cidade de São Paulo, a gente vai ter uma das maiores áreas de indústria do Brasil, ok? Então, vejam a pergunta, eu vou colocar aqui no chat, eu sei que já está acabando a aula, vamos ver quantos que a gente consegue responder. Estou na página 156, capítulo 13, tá? A pergunta é, qual a relação entre as plantações de café e a industrialização de São Paulo? Ok? O que a gente precisa saber? Opa, faltou ponto de interrogação. O que a gente precisa saber para responder essa questão? Né? Saber que com as plantações dos cafés, os barões, né, guardaram muito dinheiro, ganharam muito dinheiro e guardaram muito dinheiro, podendo investir nas indústrias. E ainda hoje são referências no nosso país. Ok? As indústrias, elas permanecem muito forte na região Sudeste, especificamente no estado de São Paulo. Ok? Quando eu falo que São Paulo é estado. Tá? Faz sentido? Vocês estão, de alguma maneira, conectando com o que eu dei em aula durante o ano? Ou não?
Tipo, nunca fiz isso na vida, prof. Não lembro. Enfim, espero que sim, tá? Para finalizar a aula de hoje, tá? Mais uma perguntinha. Quais as características da industrialização no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte? Quais as características da industrialização nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro? Dá uma olhadinha ali na página seguinte, na página 157. Em cima a resposta, tá? Belo Horizonte, galera, até hoje é a capital de Minas Gerais. A gente fala de Minas Gerais, a gente lembra das minas dos minérios, tá? Ou seja, são os minerais que têm um valor econômico, os minérios, o ouro, as pedras preciosas, tá? Hoje, minério de ferro, que vai ser exportado, inclusive, para outros lugares do mundo, tá? Então, o desenvolvimento da cidade de Belo Horizonte, ela vai estar relacionada, tá, com a indústria de minérios, tá, com a produção de aço. Prof, mas para que é aço, tá? Enfim, o aço, ele vem do ferro, tá? E com o aço é possível a gente fazer chapas, grandes chapas, tá? Para construir aviões, para construir carros, navios, tá? Então, esse tipo de indústria, ele é muito importante, certo? Para os meios de transporte, principalmente. Não somente, né? Para os meios de construção e meios de transporte, tá? Então, a gente vai ter o desenvolvimento da cidade de Belo Horizonte com base, tá? Na extração de minérios e na produção de aço. Ok? Onde é que você está lendo isso, prof? Na página 157, no segundo parágrafo, tá? E Rio de Janeiro. Galera, lembra que Rio de Janeiro já foi capital federal. Hoje, a nossa capital federal administrativa do Brasil é Brasília, que a gente sabe que é uma cidade que foi construída, que tem aquele formato de avião. Lembram disso? Recentemente a gente trabalhou isso, né? Mas, em 1763, né, Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? E quem veio para cá, né? Os reis, né? Então, com a visita, tá, da família real, na verdade, os reis não, né, mas a família real, tá, teve muito desenvolvimento dessa cidade, ok? Desenvolvimento como? Construção de lugares, aquedutos, né, para levar água, para distribuir a água na cidade, certo? Quando que eles visitaram aqui? 1808, tá? Outros tipos de infraestrutura. Os próprios serviços e comércios da cidade do Rio de Janeiro se desenvolveram, tá? Eles lembrem que a cidade do Rio de Janeiro também fica no litoral, tá? Ficando no litoral, você também vai ter portos, vai ter o mar como forma para escoar mercadoria, para escoar e transportar, né, o que você cultiva, certo? Mas, principalmente, né, o Rio de Janeiro, ele teve uma modernização por conta por conta da chegada da família real, certo? O desenvolvimento de boas infraestruturas, de comércios e serviços que depois foram importantes para a industrialização. Tá? Ainda hoje, a região sudeste é uma referência na indústria brasileira, certo? Mas, tá? Se a gente virar a página seguinte aqui do nosso livro, certo? Que vai falar sobre o quê? Que subtítulo é aquele ali? Desconcentração industrial, tá? A gente sabe que, mesmo permanecendo uma referência, mesmo sendo a região do Brasil que mais tem indústrias, ok? Principalmente o estado de São Paulo, ok? Vem acontecendo uma desconcentração, descentralização, tá? Ou seja, as indústrias elas vão se diluindo, vão se abrindo, vão se expandindo para outros estados do Brasil, ok? E por quê? Para fechar a aula, então, tá? Dá uma olhadinha
abaixo daquele quadro, ok? Naquele parágrafo que começa falando ali, ó. A partir dos dados da tabela, é possível verificar que houve um crescimento na produção industrial nas regiões Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, ou seja, as outras regiões do Brasil que não o Sudeste, tá? Muitas indústrias se transferiram para essas regiões do país e novas estão sendo instaladas. Por quê? Essa questão pode cair na prova, tá? Quais fatores contribuíram para a desconcentração industrial? Essa é uma pergunta cuja resposta está ali na página 158. Industrial. Corrigindo ali que eu digitei errado, tá? Investimento em infraestrutura do governo federal, tá? O que o governo federal fez? Ele construiu portos, aeroportos em outras regiões, em outras cidades, certo? O que mais? Isenção fiscal. Deixou de pagar impostos. Como é que é isso, prof? Me explica melhor. Vamos supor que eu sou de São Paulo e eu tenho muitas indústrias em São Paulo, ok? E eu quero desconcentrar, eu quero sair de São Paulo. Por que eu quero sair de São Paulo? Porque é muita gente, porque a mão de obra é muito alta lá. Eu tenho que pagar 10 mil reais para uma pessoa trabalhar na minha indústria, certo? Eu quero ir para lugares onde eu tenha que pagar menos impostos. Daí eu falo assim, ó, com o prefeito de alguma outra cidade, vamos supor, do Recife, ok? Lá no Nordeste, ou você me dá uma isenção fiscal aí de 10 anos? 10 anos eu não pago impostos, pode ser? Eu vou contratar várias pessoas aí da sua cidade, pode ser assim? Pode. E daí, então, eu como, né, essa dona de indústrias de São Paulo, eu expando, ou eu saio de São Paulo e me mudo para Recife. Ah, por quê? Porque eu tenho isenção fiscal, ok? Eu deixo de pagar impostos, tá? Ou pago menos, minimizo, ok? Eu pago menos na mão de obra, ok? E, muitas vezes, esses grandes empresários, né, de indústrias, eles conseguem, inclusive, doação de terreno, tá? Ah, você quer construir aqui? Ok, tem um terreno aqui enorme, você pode construir sua indústria aqui, a gente lhe doa esse terreno. Isso também pode acontecer, então, são esses os motivos que estão ali na página 158, no segundo parágrafo, para responder essa última questão aqui. Ok? Galera, meio-dia, essa aula está sendo gravada, vocês podem rever essa aula, além de refazer essas questões, escrever a resposta no caderno, que eu quero ver isso na sexta-feira. Essas aí, todas que a gente falou hoje, lá no caderno, sexta-feira, eu quero ver, tá bom? E na sexta-feira tem outras questões, tá? Estudem, leiam o capítulo, se tiverem dúvidas, mandem e-mail, a gente se fala sexta-feira, ok? Falou. Tchau, Fabiola. Tchau, Davi. Tchau, Henrique.